Olá, olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos ao Conexão Vital. Esse programa apresenta benefícios do entendimento dos fundamentos psicológicos de modo descomplicado, explicando o como e o porquê pessoas agem de modo distinto e reagem também de maneiras diferentes a situações similares. Eu sou Sônia Nogueira Pedreira e comigo nessa jornada, Antônio Pedreira. Estamos apresentando o que ocorre nas dinâmicas relacionais, principalmente nas relações de casal. Então, ontem nós apresentamos as 10 barreiras, falamos sobre ela, né? Citamos as 10 barreiras do mal-estar. Discorremos sobre 3, porque algumas já tinham sido faladas. E ontem nós optamos por não abordarmos 2 delas, que era o sentimento de culpa e o sentimento de autocomiseração ou autopiedade. Mas por que a gente fez isso? Tá? Tinha tudo a ver com o tema de hoje. Ressaca moral ou ressentimento? Como isso afeta as relações interpessoais e principalmente a relação de casal? Então, quando a gente pensa nisso, essas 2 palavras, tanto a ressaca moral quanto o ressentimento, a gente precisa pensar em uma situação. Nós estamos fora do contexto do presente. Nós estamos fora do aqui e agora. Ok, se a gente está fora do aqui e agora, significa que nós estamos fazendo viagens mentais. Porque o único momento possível de ser vivido seria o momento presente. Quando a gente não está vivendo o aqui e agora, significa que nós estamos fazendo turísticos, como diz, né? Passeios turísticos, por outros tempos. Por quê? Passado e futuro, gente, a gente precisa deixar claro, só existem como construções mentais. São construtos, não são realidades. Tá? O que a gente lembra e tudo, muitas vezes difere do que a gente efetivamente viveu. Até porque em várias situações a nossa mente nos protege de determinadas coisas, bloqueando lembranças. Então, agora, como eu disse, essas 2 palavras, elas estão fora do momento presente e elas estão ligadas ao passado. O que a gente faz, então? A gente simplesmente atualiza esse passado, a gente traz em formas de imagens mentais e são nutridas por pensamentos e elas funcionam de maneiras bem diferentes, né? Nós precisamos diferenciar, inclusive, porque apesar das 2 estarem ligadas ao passado, as relações com o passado são diferentes. Como é que é isso? A ressaca moral, normalmente, ela está ligada a um processo onde eu atuei de alguma maneira, provocando algo ou alguma coisa para alguém. E isso faz com que eu entre em um processo de, vamos dizer assim, de ressaca. Né? Então, o que acontece? Isso pode permitir, vamos dizer assim, a pessoa entrar em sentimentos, né, que são inadequados na atualidade, porque estão sendo basicamente atualizados. E por que a gente achou hoje, a gente discutindo sobre o tema, a gente achou importante também diferenciá-los? Porque a gente acredita o seguinte, eu só posso saber exatamente o que eu sinto quando eu sei dar nome. Né? Então, é necessário isso, a gente dar nome a alguma coisa para a gente dar um significado a isso. Então, elas provocam, né? As situações correspondem ambas a situações psicológicas que causam algum dano, são situações vivenciadas como algo ruim, causado no momento, ou eu causei, mas que nesse momento está sendo vivido de maneira desagradável. Então, a ressaca moral guarda um sentimento, uma relação, melhor dizendo, muito com o sentimento de culpa. Como é que é isso? Assim como a ressaca de bebida, que no outro dia a gente fica com a cabeça quebrando, né? Como diz a senhora, apertando a mente, de tanta dor, o sentimento de culpa faz a mesma coisa. Aperta a mente da pessoa. Ela traz essa sensação
ou no dia seguinte, ou nos dias subsequentes, de aperto de mente, né? Então, o que isso pode levar? Pode levar o indivíduo a ter um abatimento, né, físico em função do padecer, né, psíquico, de ter cometido algo ou algum erro, de ter prejudicado alguém de alguma maneira, né? E muitas vezes a pessoa não concebe, gente, se conceder o que a gente chama de autoindulgência, né? A gente enquanto a gente comentava, a gente dizia que muitas vezes as pessoas procuram alguém religioso que é como se essa pessoa tivesse o poder, nada contra, tá? Mas para fazer esse processo de autoindulgência, onde é feito alguma coisa, assim, sei lá, rezar 200 Pai Nossos, sem Ave Maria, sei lá o que, a penitência, muito obrigada, né? E aí sim a pessoa começa, por um viés religioso, a entrar, vamos dizer assim, numa concessão de uma autoindulgência. E o que a gente precisa pensar? Muitas pessoas, elas não procuram nenhum mecanismo, outras pessoas procuram e através do mecanismo religioso se sentem totalmente isentas do que aconteceu, o que é perigoso, porque muitas vezes a pessoa vai lá e comete de novo, porque não é algo interno, reflexivo sobre o que fez, o que provocou. E muitas vezes tem uma outra situação também que a gente observa. A pessoa não faz uma reparação diante do quadro para a outra pessoa. Ela não repara o erro que fez. E o que acontece também? Muitas vezes essa pessoa que fica com essa mente apertada, né, remoendo isso, ela simplesmente fica disfuncional porque ela não tem energia suficiente até para imaginar o que poderia ser feito para reparar esse engano ou esse erro ou o que quer que seja que tenha cometido perante a outra pessoa. Então, muitas vezes esse diálogo interno em que a pessoa fica, né, que a gente chama e que o pessoal tem um aperto de mente, que é como se tivessem várias pessoas funcionando dentro da cabeça da gente, e a gente já disse que tem, né? Que são os estados de ego pai, estado de ego adulto, estado de ego criança, que definidos por Berg são modos de pensar e atuar, né? Que levam, modos de pensar e sentir, que levam a um padrão de comportamento distintos. Então, tanto o pai, quanto o adulto, quanto a criança, pensam de maneira diferente, sentem de maneira diferente e atuam de maneira diferente. Então isso é importante também a gente ressaltar, porque a gente vai estar falando disso quando a gente fala, né, da questão do diálogo interno. Então, o que acontece? Muitas vezes essa pessoa fica sem energia, fica imobilizada, né? E esse sentimento de auto-infligido, né, acaba fazendo com que a pessoa entre em processos, às vezes, de uma exaustão mental. No final do dia, a pessoa está se sentindo esgotada, exaurida. Tá? Então, a gente observa muito isso. Pereira, você poderia falar do outro? Não, eu quero ainda acrescentar uma coisa, que esse sentimento emerge de uma sensação de injustiça. Como é que eu fui tão bonzinho para uma pessoa e essa pessoa... Esse é o ressentimento. Não, eu falei da ressaca moral. Sim, tá. Então a ressaca moral... Ok. A ressaca moral emerge exatamente de um assunto que, como a Soninha disse, no passado, mas que a pessoa traz para o presente e fica rodando na cabeça, aquelas vozes na cabeça, o pai surrando a criança e a pessoa, puxa, não devia ter feito isso, minha culpa, minha máxima. Aí advém o sentimento de culpa, tá certo? Esse é diferente do ressentimento. Isso. Tem razão, né? E a culpa é um parasita, como eu já disse, muito grande. Chupa-cabra. E que rouba a energia da pessoa mesma. É chupa-cabra, como eu costumo dizer. Mas que no viés religioso, é até desejável que as pessoas sintam culpa
e se condenem, ainda batem no peito para dizer minha culpa, minha máxima culpa, sem saber nem do que está se acusando. Aí quando cresce, depois de grande, cai na mesma armadilha e uma sofrência lascada por conta desse diálogo interno que fica com voz na cabeça, sem dar trégua para a pessoa. É um horror. Bom, essa é uma situação muito previsível da chamada ressaca moral. Isso é verdade. Isso. Agora eu quero que você fale do ressentimento. Tá, o ressentimento, eu comecei até a elaborar aqui na mente uma coisa que é assim. Nós vivemos num sistema como se fosse de conta corrente, de débito e crédito. Não é incomum você, Antônio Osório, que está aí longe, saber que em sua terra o pessoal fala coisa assim, né? Fulano me deve favores. Quando ele quis se candidatar a tal coisa, ele soube me procurar. Aí ficou aquele mal ressentido. E não só acontece isso uma vez, mas a coisa se repete reiteradamente. E aí a pessoa termina ficando numa sofrência muito grande. Tipo assim, por que sempre acontece isso comigo? Só levo na cabeça, levo na cara, eu faço por todo mundo e parece que não sou reconhecido. Então aí volta para uma outra parte. Essa pessoa tem um perfil de salvador, que foi desenvolvido na infância, perfil este que leva a pessoa a fazer demais pelo outro. E eu costumo dizer uma frase, que é da minha autoria, que o excesso de bondades é uma fábrica de ingratos e de aproveitadores. Quando a pessoa faz demais, é como se não está pensando, porque na Bíblia diz o que a mão direita, o que a mão direita da esquerda não tem que ver, ou seja, você fez porque quis fazer, e não porque fica em sua cabeça rodando aquele sentimento de culpa, impedindo que você durma em paz, impedindo que você possa ter um relacionamento saudável e tudo mais. Então, é muito interessante isso, que a pessoa não espere o retorno de pagamento por alguma coisa que você fez, uma benesse que você fez por alguém. Fez, acabou, está feito. Fez porque você é uma pessoa do bem, porque você gosta de praticar o bem, porque até mesmo doar alguma coisa a alguém, incrivelmente, quem doa sente melhor do que quem recebe. Não é chocante isso? Muito chocante. Agora, uma coisa para a gente pensar também, né, vamos dizer assim, em termos físicos, as pessoas acabam sentindo as mesmas coisas. Sim. Mas em termos, às vezes, relacionais, até por conta das emoções serem distintas, elas atuam em movimentos que não são os mesmos movimentos. Sim. É verdade. Mas em época de quarentena isso se agrava, porque esses dois sentimentos levam a quê? Uma sensação de aperto no peito, uma sensação de angústia. Pode sentir o coração descompassado batendo, chama de arritmia ou extrasístole. Pode que a pressão suba e a pessoa não sabe porque que a pressão está subindo. Pode afetar o seu sistema digestório, tendo refluxo, tendo azia, má digestão, tanta coisa que pode acontecer que não é legal você ficar engolindo esses maus sentimentos, porque eles vão pipocar em alguma parte do corpo. Até a pele vai sofrer também. Nunca é demais lembrar que o sistema nervoso da gente nasceu da pele do embrião. Então é muito previsível que a pele da pessoa vá acusar algum tipo de dermatite, psoríase ou coisa que isso a gente vai falar em outros instantes, né? Mas é verdade que os efeitos relacionais são um pouquinho diferentes, porque na realidade, quando a pessoa está ressentido, ainda tem em sua cabeça um desejo de retaliar o ofensor. Não é possível que essa pessoa foi capaz de fazer isso comigo, mas ele tem troco, ele vai ver, né? E aí, então a emoção, é nesse sentido que eu estava falando, né? A emoção que a pessoa entra, muitas vezes, é raiva do outro, pelo que fez, e raiva de si também, por ter sido tão bonzinho. Eu fui vamos dizer, um idiota. Isso, fui um tolo, uma bestalhada, um bocado de nomezinho que vocês conhecem, né? E a surra interna é muito grande. Aí, ó, o pai sua a criança pede help ao pai, o pai não ajuda, e ó, o diálogo interno é tão grande, tá certo, né? Gente, olha só, quando a gente fala de diálogo interno, a gente precisa pensar nisso aqui, tá? Bota pra gente agora, ao contrário. Eu vou botar aqui e depois eu vou virar aqui, tá? Pai, adulto, e aqui tem ninho, porque está em espanhol, mas seria esse sistema aqui, pai, adulto e criança, tá? Então, o que acontece? Quando a gente fala de diálogo interno, a gente está falando basicamente de um sistema onde o pai,
e a criança ficam ativados em conversas, vamos dizer assim. Só que o adulto nesse processo, ele normalmente está excluído, ele não... ele está fora, né, desse trololó, como diz Pedreira. Então, a criança muitas vezes pede socorro ao pai, e o pai, ao invés de proteger, ele simplesmente muitas vezes entra num sistema autoacusatório, ou interno ou externo. É isso que a gente chama de diálogo interno. É um processo onde a exclusão, basicamente, né, a energia psíquica do adulto, ela está muito reduzida, e ele não atua como seria necessário para, vamos dizer assim, para resolver, para encontrar uma solução, se fosse o caso, para reduzir os danos que foram causados, ou o erro que foi causado perante a outra pessoa, né? Então, quando isso aqui às vezes não funciona de jeito nenhum e nem a ativação do adulto, foi isso que eu disse. Às vezes a pessoa faz o quê? Procura um pai social, um religioso, um padre ou sei lá quem, um pastor, que ele atua como um pai para acalentar essa criança, tá? Então, isso seria uma transferência funcional, onde a gente não dando conta internamente, quem vai dar conta é um pai externo, para que a gente consiga voltar um pouco da nossa homeostase psíquica. É verdade. E também já se disse que o papel do terapeuta não é igual ao do exorcista, de expulsar os demônios, não. Mas é de liberar a pessoa dos seus demônios internos, não são externos, não. Quando a pessoa passa num sistema de autocobrança tão grande, que termina sofrendo prejuízos relacionais. Aí, resultado, as relações perdem a qualidade, aí a pessoa não se sente feliz, passa a interagir de modo, vamos dizer assim, sistematicamente com enganchos, com discussões, com maus sentimentos, né? E tudo isso leva a pessoa a transitar naquele triângulozinho que a gente já falou uma vez: perseguidor, salvador e vítima. Quem entrou nesse triângulo vai sofrer, isso é matemático. Foi um triângulo que foi desenvolvido por Stephen Karpman, um discípulo de Eric Berne, da AT, que simboliza exatamente onde a pessoa sofre. A pessoa pode entrar qualquer vez, perseguidor, salvador, vítima, entrou aí, dançou. E o pior, qualquer que seja a rodada que dentro tem um dramático, perseguidor, salvador e vítima, acaba todo mundo na vítima e sofrendo. Então vejam vocês que é importante tomar consciência disso. Claro que tem muitas coisas para serem ditas disso. A gente está falando da maneira mais sumária e mais objetiva. E aí eu estou pensando ainda, pegando um pouco em cima do que você está falando, Pedreira, porque o que acontece? Quando a pessoa está com a ressaca moral, normalmente ela percebe que entrou como perseguidor e depois ela vai para vítima submissa, tá? Vendo o mal-estar que causou e se sentindo muito mal por causa disso. E aí o que ela faz? Automaticamente ela vai para o papel de salvador, tentando remediar agora a pessoa que está na vítima submissa. Em compensação, quando eu penso, né, eu imagino que seja esse o trânsito, ela depois se culpa demais, se mortifica pelo que fez com o outro e aí tenta salvá-lo de alguma maneira. Tá? Já quem tem o ressentimento entra pela salvação. Sim. E depois vai pra vítima rebelde. Vai pra vítima rebelde. E com vontade de se vingar. De retaliar. De dar um troco. Aí vai, tipo assim, é vítima rebelde para perseguidor. A relação fica desse outro lado, né, Pedro? Eu já mencionei também aqui, Sônia, é o seguinte: quando a pessoa coloca na tela mental, que fica nesse logo frontal daqui, uma imagem, o corpo tende a seguir no piloto automático. Se você colocar uma imagem boa, você passa bem. Mas se for uma imagem ruim, você vai entrar na sofrência. Isso é matemático. Até mesmo uma imagem boa permite você desfrutar, curtir aquele sonho gostoso, ou ter uma imagem que você cultive, que seja positiva. Isso é bom. Então imagine uma pessoa com diálogo interno, o tempo todo rodando na cabeça, pensando na culpa do que fez, vergonha porque agiu daquela maneira, pensando como é que eu vou me explicar, como é que eu vou justificar essa falha, né? É terrível esse diálogo interno. Chega a tirar o sono da pessoa, que não tem, às vezes, medicação que consiga induzir o sono para essa pessoa. Ao ver a pessoa, coisa antiga, lá da infância, puxa, uma vez eu disse isso a minha mãe, disse meu pai, você era criança, cara, você nem se lembrava, não tinha nem noção direito do que estava fazendo.
E aí eu fico vendo, né? Eu tava pensando aqui em algumas situações de clientes que a pessoa que fica, vamos dizer assim, com essa sensação de ressaca moral, ela muitas vezes não sabe como corrigir o erro, e eu vou colocar entre aspas, ela acaba tentando comprar a outra pessoa, ou com passagens, ou com um carro novo, ou com alguma coisa, quando na realidade, às vezes, o que a outra pessoa deseja não é nada daquilo. Tá? Muitas vezes mais o reconhecimento e o comprometimento com uma efetiva mudança. Pedreira? É verdade. E você fala assim, eu gosto de fazer uma figura, uma metáfora, com uma batalha que está sendo travada no palco da sua consciência. Faz de conta que quando você está pensando aquela coisa, você está no foco da consciência, revivenciando aqueles pensamentos, o diálogo que travou, o que podia ter dito, o que não falou, o que falou que foi em excesso, né? E esse diálogo interno fica entre a instância superior, que é crítica, que é o chamado o pai, e essa parte inferior daqui de trás, que é a criança. E quem está de fora nesse processo é quem? O adulto. A parte do meio, que é a parte lógica, racional, coerente, que corresponde à córtex cerebral. E isso leva a pessoa a um sofrimento seguro. E é claro que se a pessoa tem noção disso, pode até se beneficiar logo de cara, sabendo o que está acontecendo. Porque quando você não tem a noção do que está acontecendo, fica difícil você poder modificar o status quo, modificar essa situação que está virando um padrão de funcionamento. A mesma coisa é a sensação, às vezes, de desvalimento da criança quando é na criança submissa. Sim. Né? Em termos do sofrimento interno, vamos dizer assim, de não encontrar uma alternativa para solucionar uma situação. Certo. E tem mais uma coisa, é que a culpa, quando a pessoa internaliza, pode virar um remorso terrível, e que isso é uma perpetuação do sentimento de culpa diuturnamente, de manhã, deu bobeira, tá pensando naquela coisa, por que eu fiz assim, por que fizeram isso, por que agiram assim comigo, né? É terrível isso. Isso é muito mal e convidativo ao mal-estar. E aí a gente fica pensando, né? Como é que a gente então poderia entender como é que se dá o processo psíquico, de preferência, assim, numa situação de sentimento de culpa, né? Aliás, eu vou falar do sentimento de autopiedade. De autopiedade, que teve uma pessoa que colocou até aqui a vitimagem, que é exatamente isso. Quando uma pessoa está com um sentimento de autopiedade, gente, ela normalmente usa uma palavra chamada coitadinha. E uma coisa que eu peço muito às vezes, quando eu tenho algum cliente que usa muito essa palavra, eu digo, você tem noção da origem desta palavra? Etimologicamente falada. Significa ter uma relação muito direta com, vamos dizer assim, com o coito, com o ato sexual. E significa dizer que a pessoa tá Fzinho, né? Assim, então, minha mãe era um doce de pessoa. Minha mãe vai fazer 91 anos de idade. E de vez em quando, gente, ela vira e faz assim, coitadinho de não sei quem. Aí eu faço, mãe, você sabe o que isso significa? Aí ela para. Aí de vez em quando eu lembro de novo. Ela, não, minha filha, não estou falando disso. Aí eu disse, não, mãe, essa palavra tem exatamente esse significado. Né? É de uma pessoa que está ferrado. F de ferrado. Né? Então, assim, a gente precisa pensar que quando a gente faz isso com a gente, essa autocomiseração ou esta autopiedade, a gente está se colocando nesse lugar de coitadinho. Né? E muitas vezes esperando o quê? Esperando que outra pessoa surja para nos salvar e nos resgatar, né? Dessa situação em que a gente se encontra. Então, esse diálogo interno oculto, e a gente está batendo nisso porque a gente precisa dizer assim, olha, em todas as situações das barreiras de mal-estar, o diálogo interno, ele está muito presente. Mas essas duas situações, do meu ponto de vista, eu diria assim, elas são a ferramenta de existência dessas duas fontes de mal-estar, né? Que é o ressentimento e a ressaca moral ou a
a autocomiseração, né, que a gente está colocando, que é o sentimento de culpa. Tá? Então, gente, quando a gente pensa nisso, a gente precisa pensar assim. A gente funciona buscando uma nutrição interna e a gente não encontra, a gente só encontra acusação pelo que a gente fez. E quanto mais a gente procura, menos a gente encontra. É por isso que eu falei, né, muitas vezes do recurso de buscar alguém externo para que faça isso. Às vezes pode ser um terapeuta, às vezes pode ser alguém da família que tem um referencial, né, de uma pessoa. Como é que você chama, meu bem? Arrimo psicológico. É o arrimo psicológico, né? Às vezes tem uma pessoa na família que assume esse lugar de arrimo psicológico. Então, o que a gente precisa pensar? Quando a gente não consegue se autossustentar, desenvolver esse acolhimento interno, porque esse estado de ego pai também teria condição disso, mas quando ele não teve modelação, naturalmente às vezes a pessoa não consegue. E muitas vezes eu observo em clínica uma pessoa que teve a modelação, mas que funciona magnificamente para fora, para os outros, mas que não consegue muitas vezes funcionar para si mesmo. Tá? Então, quando essa pessoa não consegue esse protetor, que só funciona muito mais no sistema de crítica, né? Ou o protetor não tem a força suficiente para acolher a situação, a gente tem essa sensação de desvalimento, de desamparo, de inquietação, tá? E aí eu fico, né, me perguntando assim, quais mais as sensações que podem advir e sensações de mal-estar psíquicos em função disso? Porque, como a gente já colocou, pode tirar sono. Eu tive uma cliente que ela ficou com uma dor de cabeça durante muito tempo. Enxaqueca, né? E era basicamente em função disso. Então fica com essa musculatura endurecida e foi para médicos e tudo, e remédio. E a recomendação que eu dei além de terapia foi algum trabalho físico para relaxamento de musculatura e depois, se fosse o caso, um RPG para descoberta de novas posturas, né? Um novo alinhamento. Então, muitas vezes a pessoa precisa disso porque o sentimento de culpa leva exatamente para esse lugar de vitimagem, de autopiedade. E normalmente, o que a gente observa? Essas pessoas, em termos relacionais, podem se transformar também uma pessoa que suga muito a energia da outra. É verdade. Bom, eu quero... O vampirismo psicológico pode ser vicioso e converter no vampirismo psicológico. Roubar energia do outro. Né? Sair exaurido, esgotado quando está diante daquela pessoa. Porque nada que se dê, vamos dizer assim, vai ser o suficiente para tirar essa pessoa dessa situação de vitimagem que ela se encontra, né? Ora, direis, e como é que eu me livro dessa culpa? Bom, aí então preciso dizer que a primeira coisa que você vai precisar fazer é a tomada de consciência. Tomada de consciência no sentido de quê? De que você internaliza isso que a gente está explicando aqui, que é um processo intrapsíquico, que você está surrando o seu ego mais primitivo, que é a criança, com autoacusação. Isso leva a um sofrimento autoinduzido, o adulto está fora, então saber que existe esse diálogo interno já é um ponto de partida. Em seguida, uma decisão, eu vou sair desse esquema. Eu não estou me dando bem com isso, estou na sofrência lascada, não quero sofrer tanto, vou sair disto. Sabendo que o ser humano é um ser que tem limitações, que erra, tem carências, não sabe? Então, perdoar a você próprio, o auto-perdão nesse caso, funciona bem. Essa autoindulgência, como você falou, Sônia, que a pessoa seja benevolente consigo próprio, com suas faltas, e não fique com aquele tipo de sensação de que você é punido por resto da vida, como se houvesse um Deus sádico, punitivo, que está o tempo todo com o dedo apontado para você. Olha aí, errou, agora crime e castigo. Crime e castigo. Hein? Tem até um livro bem famoso, né? Tem, Dostoiévski fala falando disso. Mas eu quero ainda ampliar, dizendo o seguinte. A primeira coisa, portanto, é a tomada de consciência disso que foi dito. Um segundo passo seria o quê? Tomando consciência, eu decido
mudar esse padrão. A mudar a partir de quando? Tão logo que você queira parar o sofrimento, você diz, eu vou mudar esse padrão. Porque esse padrão não está me fazendo bem. Então você vai aceitar, então vem a aceitação de que você é humano, cometeu uma falha mesmo, não foi uma coisa desejosa, você não quis provocar aquele mal-estar, e se provocou, você vai achar meios e maneira para poder reparar, se for o caso. Ou pelo menos reconhecer onde você errou, o porquê errou, sem aquela necessidade de ter que justificar muito para o outro, ou então projetar a culpa no outro. Mas foi tudo culpa sua, como a criança tem de fazer. Culpa sua, viu? Eu derramei a xícara por culpa sua. Então fica a criança, nós como somos crianças, agimos assim. Com essa criança que a gente foi um dia, está dentro da gente, adivinha, vai aparecer, gente, igualzinha esta mesma sensação quando a gente é grande. A sensação de que errei, agora estou pro resto da vida perdido para sempre, né? Bom, então, repare bem, eu falei, tomada de consciência, uma decisão de mudar, e começa a decisão com não negar. Errei mesmo, sou humano, cometi um engano, vou me reparar, vou mudar esse padrão. Depois de você tomar consciência de que errou mesmo e aceitar que errou, é preciso também ter um propósito em sua cabeça de mudar esse tipo de coisa. Já que eu errei, eu aprendo com o meu erro. O ideal já é isso, é aprender com o erro dos outros. Mas se você aprender com o seu, também é uma coisa boa. Não tem nada ruim nisso aí, não. Então, quando você pratica várias vezes esse diálogo interno, que era maldito, torna em bendito, porque você usa o seu adulto para entender as razões pela qual você saiu disto, aí é preciso que a pessoa não só compreenda, mas treine também isto. Porque é impressionante como o ser humano, como dizia uma teórica da AT chamada Fanita English, como o ser humano tem um vício de passar mal. Criou o hábito, e esse hábito vira uma segunda natureza, quando a pessoa menos espera, está repetindo o mesmo padrão reiteradamente. Então, o exercício da saída de culpa pode levar você a se sentir mais leve, mais solta, adquirir o hábito de estar bem, ao invés do hábito de estar mal, e, mais do que isso, melhorar a qualidade dos seus relacionamentos interpessoais, inclusive de casal também, que é o mais próximo de todos, e, por que não, ser feliz, desfrutar enquanto estamos aqui nessa vivência terrestre ou terrena, como se querem chamar. Ok? Ok. E aí, agora a gente fica pensando, né? Você falou da possibilidade, vamos dizer assim, de entender o processo psíquico, e aí a gente diz que está relacionado tanto um quanto o outro ao diálogo interno. E nos diálogos internos, a importância que a gente tem de ter consciência de que nosso adulto, nossa parte racional, que faz análise de dados, de probabilidades, de consequências de atos e tudo, está totalmente fora, tá? Então, quando a gente pensa assim, Sônia, como é que eu poderia, então, melhorar para parar de ter essa, vamos dizer assim, esse sentimento de autocomiseração, esse sentimento de autoindulgência, né? Ou o sentimento de culpa, né? Que está relacionado. Que é o contrário. Hein? Que é o contrário. Se culpa, está sofrendo, né? Sim. Autoindulgência, você alivia a barra para você mesmo, né? Isso, né? Então, o que a gente poderia fazer nesse caso, né? A primeira coisa, gente, é uma coisa que a gente precisa observar. Quando a pessoa está nesse círculo vicioso, ela pede carícia de lástima. Coitadinho de fulano. Ela pede. Não perde, pede. Pede, me dê. É o pedido secreto. Em termos de carícia, o que não é uma carícia boa ou positiva, ou que levanta a autoestima da pessoa, que é uma carícia, vamos dizer assim, que você recebe, valida a sua existência, mas não é algo produtivo para você, tá? Então, a gente precisa estar atento a isso, que a gente está buscando se relacionar com outras pessoas. Como assim, Sônia? A gente conta, sabe o que foi que aconteceu comigo? E aí começa a contar a ladainha. Rosário de lágrimas. O rosário de lágrimas, como o Pedreira está colocando aqui. Ou rezar a ladainha. Então a gente precisa ficar atento a isso, porque se eu preciso começar
a pensar em como é que eu posso melhorar, eu preciso começar a pensar quais são as coisas que eu ganho primeiro, né? Então, se eu ganho esse tipo de carícia, eu precisaria primeiro pensar em qual outro tipo de carícia que eu vou colocar no lugar, porque senão eu vou ficar desfalcada. Então, eu provavelmente preciso de algum outro tipo de carícia que a gente considera que seja positiva, que seja uma coisa que promova mais autoestima, autoimagem, porque essa não promove a autoimagem da pessoa. Tá? Como diz a história, né? Ser visto como um coitadinho não é a melhor coisa, né? Então... Embora dê muito ibope, né? Dá muito ibope, dá muito ibope, né? Então, quando o adulto tá fora, tá desconectado, existe uma tensão, então, entre esses dois estados de ego. Então, a gente precisa identificar quais são as pessoas que funcionam como fonte caricial de carícia de lástima, buscar outro tipo de carícia. Tá? A Sônia, pelo quê? Sei lá, faz um bolo, receber elogio, qualquer coisa que você faça, tá? Mas que mude esse padrão caricial que você está recebendo. Tá? Desenvolver algo... Explica essa carícia aí para algumas pessoas que não sabem, não viram, assistiram ontem, né? Carícia com C maiúsculo, eu expliquei. Gente, quando a gente fala em carícia, não é só toque, tá? A gente falou na live de ontem, que também não conseguimos gravar, mas hoje nós já descobrimos o que é. A gente vai precisar gravar outro áudio disso também, tá? Então, carícia é a unidade do reconhecimento social. É quando uma pessoa emite um estímulo intencional para a outra, reconhecendo a sua existência e não ignorando a sua presença. Tá? Então, isso aqui é carícia. É porque tem algumas pessoas que podem não ter assistido. Pode ter assistido, por isso que eu estou relembrando. Isso. Então, quando a gente pensa em carícia, é isso. Carícia não é só toque. Carícia é uma tradução do inglês de stroke, que tanto pode ser tocar como pode ser bater. Então, a carícia, nesse sentido, com o C maiúsculo, tanto pode ser algo positivo, como pode ser também algo negativo. A gente precisa estar atento a isso. E a carícia de lástima, ela é falso positiva, porque assim... ela não alimenta você de algo que lhe nutre efetivamente. Tá? Então, a gente precisa estar atento a isso. O que é que a gente busca nas nossas relações com outra pessoa. Como eu disse também, a gente precisa estar atento porque a gente, na posição de vítima, a gente rouba muita energia de outra pessoa. Então, essas pessoas tendem também a não querer estar tão próximos da gente. Então, ai, desculpa. A pessoa pode começar a se perguntar, né? Por que que eu estou nessa tortura mental? Com o adulto. Com o adulto. E começar a buscar se responder isso, né? Por que é que eu estou fazendo isso comigo? Né? De que opiniões ou de que opções, de que possibilidades eu disponho para sair desse diálogo torturante, desse diálogo interno e dessa posição de vítima. Porque acredite, gente, vicia. Tem gente que diz que não consegue sair, não é que não consiga sair, é que não encontra outra coisa que lhe nutra de maneira melhor e aí vicia no que recebe. E por medo de perder a que tem e não encontrar outra, né? Acaba se mantendo. Então, quando a gente consegue responder a essas duas coisas, a gente quase que invariavelmente a gente consegue voltar a passar bem. Tá, meu bem? É verdade, né? Bom, aí tem uma pergunta assim que alguém pode fazer. Mas por que eu vou gastar tempo e energia para desenvolver isso? Bom, primeiramente, eu te falei que a primeira fase da mudança é tomar de consciência quem está dando aí para vocês, e é espetacular. É óbvio que ter só conhecimento é o ponto de partida. É preciso ser treino também, até automatizar, como tudo na vida. Você, quando começou a aprender a dirigir carro, como é que foi? Lá vem a ladeira, encaixa a primeira. Lá vem a ladeira, encaixa a primeira. Lá vem a ladeira, encaixa a primeira. Agora você já passa automaticamente, o seu carro já tem o câmbio automático, aí resultado que não precisa nem mais você pensar, ele já passa, já adianta a você próprio. Né? Então, esse é um ponto de partida que eu acho importante, porque é preciso um aprofundamento, sim, de maior conhecimento, mais estudo, mais tomada de consciência e um desejo de mudar, como eu falei.
Muito, então é fato de que quando a pessoa tem esse tipo de treinamento, facilita a aplicação prática disso, se incorpora ao seu repertório de ações. Você se torna muito mais versátil, vai ficar mais resiliente, vai poder enfrentar o máximo de problemas, de quarentena, de tudo, com um mínimo de disfunção emocional. Isso chama resiliência, é muito importante na atualidade. Até ter filhos resilientes é uma das metas hoje de muitos casais. Né, Pedreira, ainda pegando o gancho disso, ter consciência de entender por que é importante reconhecer isso e identificar muitas vezes quando se está nisso. Eu diria que 3 fatores primordiais ou 3 fatores que a gente pode citar aqui, né? Um deles, gente, é para evitar esse sentimento que impede a gente alcançar o bem-estar relacional, e o pior é que esses sentimentos negativos, eles podem tomar cadeira cativa em nossas vidas. Verdade. Então a gente precisaria estar muito atento a isso, né? Uma outra coisa porque com novas atitudes ou incorporando novos hábitos, usando a palavra que você colocou, a gente pode estabelecer relacionamentos mais ok, ou mais harmônicos, ou funcionais nas 4 áreas relacionais que a gente tem, na área casal, na área pessoal, na área profissional e acadêmica, né? na social, pessoal não, na social, né? Essas 4 áreas. Então, assim, além do bem-estar que eu trago para mim, eu trago também para quem se relaciona comigo. E por que a gente fala novamente na questão, que seriam os 2 focos, a família e a área casal? É porque o que a gente está vendo nessa quarentena é exatamente pouca existência desse equilíbrio. Né? E uma outra coisa também seria para evitar esses danos, tanto psicossomáticos, né, ou psicológicos, os físicos, as repercussões físicas, tanto do sofrimento que a pessoa tem, quanto dos efeitos colaterais que podem ser muito danosos, né, em termos de físico. E eu digo assim, né? E a outra coisa, falando ainda em termos relacionais, é uma aproximação com o ente querido ou com os entes queridos, filhos, quem quer que seja, e não o afastamento. Então isso aproximaria mais do que afastaria, mas uma aproximação autêntica, não por uma necessidade. Acho que esses seriam 3... eu acho que você resumiu muito bem o conceito que a própria Organização Mundial de Saúde traz para a saúde, que não é só a ausência da doença. Você pode estar de quarentena, não está doente, eu estou sadio, mas é preciso algo mais. Além da ausência da doença, o quê? A presença do bem-estar biológico, psíquico, espiritual e também mental. Então, todas essas áreas precisam ser contempladas para que você, apesar da quarentena, apesar do isolamento social, que não quer dizer isolamento emocional, isolamento afetivo, tá certo? Seja capaz também de perdoar as ofensas que alguém tenha cometido, seja capaz também de dar por menos, ao invés de levar em conta tudo, botar na conta, deixa essa passar. Se não escolheram tudo, deixa essa bola passar, porque está se aferrando àquela coisa, né? Querendo mais e mais culpabilizar o outro. É um vício também mental. Sim, até porque enquanto a gente está preso ao passado, a gente deixa de viver o presente, que é a única coisa que a gente efetivamente pode. Mas a gente não está inteiro aqui, porque a nossa mente, né, o nosso psíquico, está preso em outro tempo. Então a gente não consegue viver o momento presente, que é o momento precioso. Precioso, né? Exatamente. Que a gente Foi tem. Até uma live que a gente já fez disso aí, não é? Muito bem. O precioso presente. O precioso presente. Que é viver aqui e agora o mais possível, apesar de tudo, apesar de todos, né? Vendo perguntinhas. Como se livrar de ressentimentos? Bom, vamos começar por essa aí, bora? Vamos. Ressentir, sentir de novo. Cara, ressinta o que é bom. Prazer, alegria, contentamento, relacionamento saudável, isso aqui seria beleza. Ressentir o que não presta, você está reciclando um lixo dentro de sua cabeça que vai lhe fazer mal, vai afetar seu sistema digestório, respiratório, cardiorrespiratório, vai afetar até mesmo sua pressão sanguínea, cara. Por que você tem que se afligir tanto? Então, eu acho nesse momento legal
mais uma vez falar do Pai Nosso e perdoar também as ofensas de quem tem nos ofendido e poder tocar a sua vida para adiante numa boa, apesar de algum tipo de falta que o outro tenha cometido. Sim. Tem uma outra pergunta aqui, perguntando se a pessoa pode ficar em ressentimento quando ela se promete alguma coisa, né? Promete algo a si e não cumpre. Sim. Pode. Por quê? Porque a emoção que vai disparar também é raiva. Raiva pelo que não fez ou pelo que deixou de fazer. E mais do que, né? Uma autocobrança. E mais do que isso, eu fico pensando assim, se isso acarreta estar vivendo alguma coisa que não deseja, ainda também uma raiva por estar fazendo algo ou vivendo algo que não gostaria. É verdade. Então essa tomada de consciência é fundamental, porque uma vez que você entenda esse mecanismo intrapsíquicos, o interpessoal fica até mais facilitado, desde que você tenha um bom propósito de evoluir como ser humano, como pessoa, quem está aqui nesta vivência terrena, para evoluir também, para crescer como pessoa. E por que tem que levar a pão de faca tudo, a ferro e a fogo? Por que não buscar também fazer as coisas, aprender com os erros e também dispensar a pessoa daquela penitência toda, daquele sofrimento todo? E eu fico pensando assim, em termos pessoais, o que adianta ficar ressentido se eu continuar não fazendo o que eu me prometi? A gente precisa pensar nisso, porque quando a gente fala desses elementos como parasitas e estagnantes de ação, enquanto eu poderia estar usando a raiva até como uma emoção para superar e atuar, muitas vezes eu simplesmente uso para frear, fazer o que seria necessário. Né? Então, a gente precisa pensar quantos danos uma emoção ou estar preso a um tempo que não é o aqui e agora podem acarretar na vida da gente. Né? Pode mesmo. Gente, eu vou pedir, tem um lugarzinho como interrogação, ou do lado ou embaixo, descubram aí, porque tem gente fazendo perguntas e a gente não tem, infelizmente, como acompanhar no chat, tá certo? Mas tem uma aqui, como não permitir o vampirismo? Pedreira. Eu digo. Primeira coisa é aquilo que a gente falou, a chamada tomada de consciência. Isso é fundamental, porque quando você toma consciência, é o seu adulto, que é a parte racional, seu cérebro coerente, córtex cerebral, quem vai estar em ação. O seu adulto sabe o que você sente, mas não sente. Botou aqui dentro, beleza. Quem sente o que sente é a criança da gente, que é o quê? Sistema límbico, essa parte mais primitiva aqui de trás, fica aqui, o cérebro primitivo da gente, chama sistema límbico. Essa é que sofre, essa é que tem as emoções, sentimentos, sente saudade, sente dor, a parte do biológico, do que seu corpo sente, tudo é a ver com essa criança da gente, que é a parte do eu mais infantil, que reflete gravações que a gente teve da infância, do modo de pensar, sentir, falar e agir de quando foi criança. Pois bem, se você sistematicamente, numa relação interpessoal, encontra com pessoas que sugam sua energia, que você sai exaurido, como muitas pessoas, até a terapeuta diz, Pedro, que coisa é esta que quando eu acabo de atender fulano que você me mandou, eu tenho que deitar e ficar lá fazendo orações ou meditação, alguma coisa para poder tirar isso. É claro que isso daí tem a ver com a avidez daquela pessoa de querer ficar bom, não é nem por maldade não, a pessoa faz inconscientemente. E é uma pessoa tão carente, que a carência dessa pessoa está lá de trás da infância e ela não tem noção disso. Sabe por quê? Porque quando gravou isto, não foi com aquela pessoa, foi com as relações chamadas objetais primárias, que foi com a mãe e o pai ou figuras substitutas, a ver com professores também. Né? Então, gente, quando você sente que isso se repete reiteradamente, procure primeiramente se dá um tempo, respeite também a sua capacidade, porque nem todo mundo tem uma reserva de paciência ou de energia para poder suprir. Esse é o primeiro passo. Segundo, é que ao invés de você ficar o tempo todo atendendo a expectativa do outro, comece a fazer pergunta: o que você já fez para resolver isso, fulano?
Começa a fazer perguntas. Quem pergunta é o adulto, para o adulto da pessoa. Então, o que você já fez? O que é que deu certo com você? Quando é que isso aparece? Começa a fazer perguntas, porque a própria pessoa pode descobrir em si a razão pela qual está querendo que você resolva para ele a situação. Até mesmo em terapia, não é tarefa nossa enquanto terapeutas, eu e Soninha, por exemplo, aqui, de estar resolvendo os problemas dos outros. Nós somos facilitadores da pessoa encontrar suas respostas e, dentro do seu quadro de referência, poder evoluir, poder crescer e poder se libertar daquilo que está ruim. Tá certo? Uhum. Tem duas perguntas aqui que podem ser feitas, né? Como se livrar ou se existe algum exercício, vamos dizer, para o ressentimento. Gente, uma das coisas que a gente precisa pensar e que a gente já falou é que quando a gente tem ressentimento, uma outra fonte de mal-estar que deve estar muito junta também é o nível alto de expectativa. Porque eu esperava que fizesse. E como não fez, muitas vezes a gente fica ressentido. Ou em outras situações, que alguém fez algo que realmente magoou muito, e aí a gente fica ressentido. Né? Então a gente diz o seguinte, a questão é, se eu ficar atualizando, porque o que é ressentimento? É sentir novamente um sentimento que eu tive lá atrás. É como se tivesse um elástico e eu fico toda hora puxando esse elástico para estar vivendo ele aqui e agora. Então, sei lá, se o meu ressentimento não é o caso em nenhuma das duas relações, mas se fosse o caso por um processo de traição, eu guardo isso. A questão é quanto, ou eu, vou dizer assim, ou eu perdoo e viro a página e começo uma nova história. Vida que segue. Vida que segue. Ou se eu ficar trazendo isso o tempo inteiro, eu não consigo refazer minha relação. E eu vou dizer assim, ó, não é que eu vá refazer minha relação como ela era antes. Não. Mas eu opto por casar com essa mesma pessoa que teve esse deslize e agora nos comprometemos a relacionamentos em outras bases. Mas assim, aí às vezes a gente já viu em situações de casal que a pessoa faz uma vez, pede desculpa, pede perdão, aí como eu disse, né? De repente programa uma viagem maravilhosa, aí dá um carro novo, sei lá o que, mobílias para casa, dananá, pensa que não, 2, 3 anos de novo fazendo a mesma coisa. E isso foi se repetindo durante muito tempo ao longo da relação. Chegou um momento que a pessoa não deu conta. A pessoa tinha entrado num processo depressivo e ela não deu conta. Tá? E ela disse assim, eu não dou mais conta de dar conta. Se eu continuar dando conta de ficar nessa relação, eu vou acabar morrendo. Aí cronifica a depressão apesar do tratamento. E apesar de estar sendo acompanhada. Por quê? Porque ela se culpava muito por permanecer naquela relação. Por reconhecer que não merecia, que não fazia por onde. E os pensamentos, como Pedreira colocou, o pensamento era de dar um troco, né? Como diz assim, trocar a ornamentação da cabeça, devolver. Balas trocadas. Né? E aí eu dizia assim, a filha assim, me diga só uma coisa, se você fizer isso, você vai ficar bem? Aí ela abriu a chorar, não, eu vou ficar muito mal, porque não tem nada a ver comigo. Eu digo assim, então nem pense em fazer, porque não é a solução. Então assim, não existe uma receita, porque a gente precisa pensar assim, ó, o que está causando o ressentimento? Mas se eu me comprometo com a pessoa e a pessoa se compromete comigo que aquilo não mais ocorrerá, ok, vida que segue. E em outra situação, se foi algo tão sério que não dá para reestruturar a amizade, então mais do que nunca eu preciso também esquecer isso, porque nem a amizade mais eu vou ter dessa pessoa. E então eu estou carregando um fel, um veneno, que eu vou pensar que eu vou continuar carregando por resto da vida para matar o outro e eu tô me matando. Então a gente precisa, a gente tá se envenenando pensando que vai envenenar o outro, tá? Verdade. Deixa eu terminar antes hoje para E diga pessoal aí.